boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e o nosso convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:02, quarta-feira, espaço por aqui, você já sabe, tradicional, nossa conversa sobre saúde, bem-estar e comportamento. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os nossos temas. A doutora Lígia Pierrotti, médica infectologista do Delboni Tasa. Tudo bem, doutora Lígia, como vai? Tudo bem. Boa tarde a todos, obrigado. Bem-vindo ao programa Gente que Fala. Também com a gente o Dr. Pablo Vinícius, médico psiquiatra, ele é escritor, palestrante e pesquisador no estudo da inteligência humana. Tudo bem, Dr. Pablo? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, um prazer novamente estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, pela colaboração mais uma vez com a gente. Dr. Fernando Amato, cirurgião plástico. Tudo bem, Dr. Fernando? Tudo ótimo, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. E já também teremos a presença do Dr. Aônio Genículo Vieira, ele é especialista em prótese dental e implante, está ali preparando a sua conexão, já ele se junta a todos nós aqui para essa nossa conversa de hoje. 12:03, vamos ao primeiro assunto. O Estado de São Paulo voltou a registrar aumento de casos, internações e mortes por Covid-19 na semana de 24 a 30 de abril. Foram 32 registros de mortes pela doença, em média por dia, contra 22 registros da semana anterior. Isso significa uma elevação de 45,8%. Os números são considerados baixos até, quando comparados à média diária de 272 mortes, essa média registrada em meados de fevereiro, durante aquela explosão das contaminações pela variante Ômicron. O aumento está sendo acompanhado com preocupação pelas autoridades de saúde do Estado, especialmente porque as próximas semanas devem registrar o impacto dos feriados e também do aumento da interação social das pessoas aí durante o Carnaval. Doutora Lígia, eu começo com você a respeito desse tema. Sua avaliação sobre este novo cenário, 45,8% de aumento na média de mortes por Covid-19 em São Paulo no período de uma semana. Obrigado. Na verdade, essa é uma preocupação desde o início da flexibilização, né, do uso de máscaras, que deixa de ser um uso de máscaras obrigatórios na grande parte dos locais, né, exceto principalmente os serviços de saúde. Mas isso era esperado. Eu acho que agora é uma conscientização e um momento da gente fortalecer a necessidade da proteção individual daquelas pessoas vulneráveis, que são as pessoas que, mesmo vacinadas, respondem menos à vacina e que podem adoecer e resultar em hospitalização e, eventualmente, óbito, né? Então, a proteção individual, ela passa a ser muito importante. E, claro, a proteção de pessoas que convivem com essas pessoas vulneráveis, que são os idosos, principalmente acima de 80 anos, os indivíduos imunocomprometidos, né, vulneráveis. Isso é muito importante a gente ter em mente. É sabido que em algum momento é necessária a flexibilização, a retomada das atividades todas, mas o entendimento de que as pessoas vulneráveis, elas precisam se proteger e serem protegidas por quem circula com elas. Então, eu acho que essa é a mensagem nesse momento. E, claro, monitorar e, em qualquer momento, ter a flexibilidade de retomar algumas medidas de proteção coletiva, se assim for necessário, tomara que não, né? A palavra-chave, como você disse, é a conscientização, né? A pandemia está aí, é preciso que as pessoas entendam, claro, o quadro é diferente, está tudo mais arrefecido, mas ela está aí, todo cuidado é pouco, e as pessoas devem ter os seus cuidados individualmente, correto? Correto. Doutor Pablo, o seu entendimento sobre esse novo cenário da Covid em São Paulo, média de mortes no estado sobe 45,8% em uma semana. Mauro, eu complementaria o que a doutora Lígia falou a respeito de uma parcela ainda significativa da população que não está com seu esquema vacinal completo.
Então, nós temos aí uma parcela significativa que só tomou uma dose, só tomou as 2 doses e aí não teve a dose de reforço. Essa população, de certa forma, é uma população de risco para a mortalidade, para a contaminação e até para a propagação da doença e a infecção continuar ativa do jeito que está. Então, eu complementaria a fala dela, que os cuidados individuais são muito importantes, essa flexibilização realmente trouxe um aumento do número de casos, era esperado, então a ideia é que realmente, individualmente, a gente toma cuidado da nossa vida e da vida daquelas pessoas que estão próximas a nós, mas o mais importante que eu acho nesse momento é a gente reforçar a necessidade do esquema vacinal completo, porque isso realmente é uma proteção muito bacana para o cidadão. Doutor Fernando Amato, esse é o desafio. A gente tem também batido bastante nessa tecla por aqui, porque é muita gente ainda que não está com o esquema vacinal completo. A gente está aí na 4ª dose, tem gente que não tem a 2ª, não tem a 3ª, né? Eu fico assustado como é 880, né? Uma hora tá todo mundo em casa, agora tá todo mundo querendo ir para festa, show, expondo, assim. Então, eu acho que podia ter um meio termo até, não é só a vacinação, o uso de máscara, eu ainda acho que é importante em alguns locais, mas também essa exposição exagerada em eventos, carnaval, show, eu acho que eu poderia ser um pouquinho menos, né? Eu acho que não precisava simplesmente abrir a porteira e todo mundo está se expondo, né? Para trazer agora para a nossa conversa, estou vendo que ele está se preparando ali, doutor Aônio Genículo Vieira, especialista em implante, em prótese dental, implante. Tudo bem, doutor Aônio? Seu microfone está fechado, pode abrir. Seu microfone, doutor Aônio. Doutor Aônio, seu microfone está fechado. Agora sim. Tudo bem? Melhorou? Eu estava sem áudio no celular, eu abri o laptop aqui. Um bom dia a todos, muito bom participar do programa. Já estamos repercutindo por aqui, doutor Aônio, a média de mortes por Covid em São Paulo, esse aumento de 45,8% em uma semana e a preocupação das autoridades, dos especialistas, por conta aí dos últimos feriados, o impacto aí do aumento da interação social das pessoas durante o carnaval, o seu entendimento sobre esse cenário e até na sua especialidade aí, né, lidando diretamente com as pessoas tão proximamente aí na sua atividade de odontologia. Né? Pelo que eu tenho visto a respeito da Covid, é que nós vamos ter que conviver com esse vírus o resto da vida. E ele está menos virulento. O problema de saúde, as mortes que estão acontecendo, a gente precisa ver também se foi o responsável, se foi o vírus da Ômicron, né? Porque parece que ele é de baixa letalidade. E nós vamos ter que conviver com esse vírus e na minha área nós estamos procedendo como sempre o fizemos durante toda a pandemia, na parte quando foi fechado tudo, a parte de esterilização, uso de máscara dentro da clínica, que por lei é obrigatório, né? Só na hora da consulta que o paciente tira a máscara. Mas é uma coisa que nós vamos ter que conviver e vamos viver com isso, não tem jeito. O desafio da conscientização, né, doutora Aônio? Cada um fazendo a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte. Entrar num elevador, põe a máscara, sabe? Em ambientes fechados, né? Cada um fazendo a sua parte de não transmissão, que é importante, é a educação. Eu creio que essa pandemia veio também para ajudar na educação. A gente percebe os orientais, fora antigamente, né, quando eles estão resfriados com alguma doença, eles usam máscara. E aqui o pessoal espirrava em cima do outro, né, espirrava no elevador. Então, eu espero que isso traga consciência para todo mundo. A pessoa está doente, está com um problema, usa máscara. Entrou num lugar fechado, coloque a máscara, né? 12h11, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre aqui esse espaço com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos ao nosso próximo tema, a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, realizada pelo SUS, começou agora na segunda-feira, dia 2, em clima de expectativa entre os especialistas, tudo em razão da baixa adesão dos idosos e dos profissionais de saúde, que eram os grupos prioritários
da primeira etapa, que foi iniciada em 4 de abril. A cobertura do ano passado foi a menor desde 2015. Entre idosos, o alcance foi de 70,9%, entre as crianças, 76,8%, e entre as gestantes, 78%. O patamar de proteção vacinal desejado sempre é de pelo menos 90%. Doutora Lígia Pierrotti, mais uma vez, a palavra é conscientização, né? Sim, obrigado, Mauro. Na verdade, a vacinação de gripe e todas as outras vacinações nesse período de pandemia, e o ano passado a gente viu muito isso, caíram bastante em função de todas as situações que a gente passou durante a pandemia. É a hora de resgatar essas adesões à vacinação, são todas elas, né? Inclusive vacinação de sarampo, que está aí também no momento, mas em relação à vacina de gripe vai ser muito importante, porque o que a gente teve em 2020 e 2021 foi a falta de circulação dos vírus respiratórios, né? Todo mundo recluso, com máscara, e agora esses vírus vão aparecer, eles vão circular, né? Eles vão voltar a circular. A influenza é uma causa importante de hospitalização e óbito para os grupos vulneráveis, então é fundamental vacinar. A gente precisa vacinar todo ano, porque a proteção da vacina ela cai ao longo do tempo, em 6 a 12 meses, e essas vacinas são atualizadas todos os anos, né? Inclusive a vacina atual tem a cepa da influenza que causou aquele surto que a gente viu em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Então, a conscientização de vacinar, resgatar a vacina, todas as vacinas necessárias, e a vacinação de gripe importantíssima, porque a gente vai ter muita circulação de influenza, essa é a expectativa para 2022. Qual a razão dessa baixa adesão, que já foi verificada no ano passado, a menor desde 2015, e daí essa preocupação na vacinação deste ano? O que pode acontecer este ano? Eu acho que foram uma análise assim, mais são vários os fatores, né, que contribuíram e que vêm contribuindo para essa queda progressiva da cobertura vacinal, né? A queda de vacinas clássicas. O Brasil tem tradicionalmente uma excelente cobertura vacinal e a gente teve quedas de vacinação como poliomielite, né? Então, assim, isso preocupa de uma maneira geral. Mas durante a pandemia, essa situação também se reforçou. Acho que foram vários os fatores, inclusive a dificuldade das pessoas irem até o posto, vacinarem, de comunicação, também muito debate em cima da vacina, né? Essa questão de que é lamentável a gente ainda ter, como disse o colega, tantas pessoas que precisam atualizar a sua vacina de Covid e ainda não o fizeram. Então, a questão da comunicação eu também vejo que é muito importante, né? Então, agora é o momento de vacinar de gripe, porque a gente vai ter provavelmente uma circulação maior de influenza nesses meses de inverno e precisa proteger, principalmente porque é um diferencial de Covid, ter quadros graves respiratórios vai ser um fator de complicação, né, no manejo desses pacientes vulneráveis e dentro dos hospitais. Agora, doutora Lígia, aquela pergunta clássica que a gente sempre faz, nós, jornalistas, a imprensa toda faz para as fontes, para os especialistas aí da área da saúde, em razão do que as pessoas dizem, mas eu tomei a vacina da gripe e peguei a gripe, por que isso acontece? Enfim, é preciso dizer todos os fatores que estão relacionados com isso. Às vezes a pessoa já estava com o vírus ali incubado e aí ele acabou se manifestando, um vírus para o qual aquela vacina exatamente não tem a devida proteção. É importante que as pessoas saibam quais são os fatores e entender a importância da vacinação. Se você me permite, Maurício, é importantíssimo. A primeira coisa, a vacina de gripe é vacina de vírus inativado, não causa sintoma respiratório. A mesma coisa a vacina de Covid, que é vírus inativado ou outras plataformas de vacinação, todos não causam sintomas respiratórios. Então, quantas vezes a gente pegou pessoas que tinham acabado de vacinar a Covid e estavam com Covid, a mesma coisa a influenza. Lembrando que a gente
gente tem mais de 20 vírus respiratórios circulando. Então, a vacina de gripe, ela protege de influenza, que é o vírus importantíssimo, porque causa hospitalização e óbito. Mas ela não causa, a vacina não causa sintoma respiratório nenhum. Ela pode até causar, eventualmente, sintomas sistêmicos, como dor no corpo, febre, é muito raro. Mas ela nunca vai causar coriza, espirros, tosse, porque ela não causa nenhum sintoma de vias respiratórias. Isso é muito importante. Provavelmente eu já estava com o vírus influenza, como você falou, ou outro vírus respiratório que circula. E o mais importante, a vacina de influenza é para evitar hospitalização e óbito. Ela pode ter uma infecção mais leve, mas os dados são assim fabulosos, assim, realmente protege de hospitalização e óbito, sobretudo as populações vulneráveis, crianças e idosos. E aquela diferenciação também do que é uma gripe e do que é um resfriado, que não vai levar a grandes complicações, e o resfriado que é causado por outro vírus e não influenza. Sim, muitos outros vírus. São mais de 20 vírus respiratórios circulando ao mesmo tempo, e o pico de circulação é exatamente agora, outono e inverno. Sim. Então, vamos sempre reforçar essa necessidade. Eu vou até dizer aqui novamente os índices entre idosos no ano passado. O alcance foi de 70,9%, entre crianças, 76,8%, e entre gestantes, 78%. O patamar de proteção vacinal desejado é de pelo menos 90%. Então é isso, pessoal. Vamos para o posto de saúde. Esse é o momento, né, que os vírus começam a entrar em circulação, especialmente hoje. Nesse momento, na cidade de São Paulo começou a chover, né? As pessoas já ficam mais fechadas nos lugares, no transporte público, não é, doutora? E aí a proliferação do vírus fica mais facilitada. Sim, sim. E nas escolas, as crianças agora, né, voltando ao convívio social sem máscara, a gente ouve inúmeras vezes das mães, dos pediatras, dos colegas de consultório, o número crescente de infecções respiratórias que a gente já não via mais há 2 anos, né? Então, isso vai acontecer muito nesse próximo outono e inverno. 12h19, mais um tema aqui para a nossa análise e debate com os nossos especialistas. Quarta-feira, no programa Gente que Fala, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutor Pablo Vinícius, a pandemia mexeu com o sono de muita gente, hein? Uma nova pesquisa aponta que 74% das pessoas adquiriram um ou mais problemas de sono. Dessas, a metade relatou que a pandemia afetou diretamente a capacidade de dormir bem. Além disso, 47% dos participantes do estudo disseram acordar no meio da noite. Especialistas alertam que dormir mal pode levar a problemas como fadiga, doenças e até problemas mentais, né? Como é que a gente sabe se dormiu bem ou mal, doutor Pablo? Mauro, a primeira coisa que eu falo a respeito do sono na pandemia é lembrar as pessoas que antes da pandemia nós já estávamos dormindo mal. Há uma pesquisa do Instituto do Sono de São Paulo mostrando que 75% dos paulistanos já dormiam mal. A pandemia só piorou, só potencializou aquilo que já vínhamos. A mesma coisa dos transtornos de ansiedade, dos transtornos depressivos, a sociedade já vinha muito doente. A pandemia piorou aquilo que já estava ruim. E o grande fator disso foi a alteração da nossa rotina. Sono é rotina. Eu preciso de horário de dormir, horário de acordar, botar minha roupa, sair de casa. O meu organismo funciona num sincronismo perfeito com o meu ambiente. A pandemia nos tirou isso da noite para o dia. Ela nos colocou em casa obrigatoriamente, tirou todos os estímulos que eu tinha e os nossos relógios biológicos ficaram perdidos. O sono se alterou, a qualidade do sono se alterou e tudo isso se alterou. E isso justifica esses dados de pesquisa que você traz. Mas respondendo a sua pergunta, como eu sei que eu durmo bem? A minha resposta é simples. Como você acorda? É do jeito que você acorda é que você vai saber se você dorme bem. Se você acorda disposto, feliz, com um brilho nos olhos para viver o seu dia, você dormiu bem. Se você acorda cansado, fadigado, com uma sensação que queria ficar mais na cama, tem alguma coisa errada com o seu sono. O problema da má qualidade do sono vai se refletir na saúde das pessoas já imediatamente, num curto prazo, ou é mais lá na frente?
Tem alterações imediatas, por exemplo, desempenho mental. Uma noite mal dormida diminui em até 30% o seu rendimento cognitivo no outro dia. Então, nós estamos falando já de uma alteração aguda, de uma alteração imediata, e nós temos alterações de médio e longo prazo. Para você ter uma ideia, algumas doenças do sono aumentam em até 7 vezes o risco de infarto no coração, de derrame. As pessoas insones, elas têm 4 vezes mais chance de ter depressão na vida. Crescimento tumoral, Mauro. As pessoas que não dormem bem, elas apresentam velocidade de crescimento tumoral 8 vezes maior do que quem dorme bem. Então veja que o sono participa de todos os sistemas orgânicos, do fio do seu cabelo ao dedão do seu pé, interferindo em tudo. Mais uma vez, doutor, a palavra consciência. O difícil, as pessoas sabem disso, mas o difícil é as pessoas praticarem o que a gente já chamou a atenção aqui por diversas vezes, a higiene do sono, se preparar para uma noite bem dormida e seguir todo o ritual para que tudo fique bem e que acorde bem também, né? Não tem como agradar eu costumo dizer que as pessoas querem dormir com Deus e o diabo junto na mesma cama ao mesmo tempo. Nós queremos estar na tela do celular até o momento de dormir e achar que você vai dormir bem. Então a gente quer coisas opostas ao mesmo tempo. Então nós precisamos tomar uma decisão a favor da nossa vida, a favor da nossa saúde. Então vamos desligar o celular 1 hora antes de dormir, vamos diminuir o estímulo luminoso, vamos procurar atividades relaxantes ao longo do dia, como praticar uma yoga, praticar uma meditação. Vamos fazer uma terapia para a gente gerenciar melhor os nossos conflitos, os nossos estresses, os nossos problemas. Isso é saúde, Mauro. Isso é chegar à noite, botar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Vamos pegar outros vieses desse tema. Doutora Aônio, a gente já falou por diversas vezes aqui também. Dormir mal certamente vai apertar os dentes. A pessoa vai apertar os dentes e aí vai trazer outros problemas. Seu microfone, doutora Aônio. Problema não só de bruxismo, apertamento dental, como também as pessoas que têm apneia, ronco. Então, nós temos até no consultório, fazemos um trabalho de um aparelho para diminuir o ronco da pessoa, para ela conseguir respirar melhor. E é importante o sono para todos nós, né? Uma noite bem dormida é maravilhosa. E a gente consegue também, para os pacientes bruxistas, um aparelho também para proteger os dentes durante o sono. A pessoa, quando range os dentes, é que ela está no sono REM, no sono profundo. É onde a pessoa desliga o cérebro e ativa toda a parte muscular do organismo, contrações. E esse dispositivo que nós fazemos para proteger os dentes, para a pessoa não acabar com os dentes, são as placas para bruxismo. E as pessoas que roncam, aí nós temos esse aparelho para abrir a via respiratória. E tem pessoas que precisam do compressorzinho também para poder fazer a utilização, para poder ter uma boa noite de sono, né? Aparelhos de apneia. Eu recebo pacientes de médicos que trabalham com sono para fazer esse aparelhinho para alguns, não são para todos que esse aparelho é eficiente. Mas dormir bem é importantíssimo para a nossa qualidade de vida. Doutor Fernando Amato, vamos pegar aqui uma observação a partir da sua área, cirurgia plástica. Quais são os prejuízos plásticos, né, para as pessoas que não dormem bem? Olha, acho que queria só aproveitar esse tema, porque existe uma questão de estilo de vida. O sono ele é fundamental e tudo está muito interligado. Não é só o sono, né? A nutrição, atividade física, consumo de substâncias tóxicas, manejo do estresse e até os relacionamentos que a pessoa tem. Ela tem uma interferência e está tudo interligado. Então, o paciente que tem um estilo de vida saudável vai ter um pós-operatório melhor. Complicações, muitas vezes a complicação estão relacionadas à alimentação.
o sono do paciente, até a ansiedade pré-operatória e pós-operatória, realmente podem ser deletérios para o resultado de uma cirurgia. Então, eu acho que a gente não faz só a cirurgia e resolve um problema, a gente tem que ver o paciente como inteiro, porque às vezes até ele tem a demanda de uma cirurgia, mas ele ainda não está preparado psicologicamente para aquela cirurgia, está muito estressado, tem muita cobrança, às vezes pode até ter um dismorfismo corporal que pode interferir no resultado. Então, a gente tem que ver tudo isso no paciente, não é só o sono. Muitas vezes o paciente que tem todo esse envolvimento ambiental dele, esses hábitos, tudo a gente tem que tentar melhorar, às vezes encaminhar para outros profissionais antes de realizar uma cirurgia. Então, acho que é um pouquinho, é bem complexo essa área, acho que é um tema muito legal de se conversar e de extrair mais informações e evoluir um pouco, né? Doutora Lígia, e observação também a partir da sua área, né? A gente destacando aqui que a pandemia afetou o sono, e aí tem aqueles que já trazem aí na esteira, já trazem no bojo algumas complicações, rinites alérgicas, sinusites, enfim, tudo isso e misturado, junto e misturado, pronto. Os ácaros do colchão, aí está feito o problema, né? Sim, e como que todos esses sistemas têm essa interligação tão poderosa, né? Porque também a qualidade de vida e a qualidade do sono e a qualidade da nossa vida emocional interferindo aí diretamente no sistema imunológico, né, das pessoas. Então, a proteção contra as infecções e existem diversos trabalhos mostrando a ligação direta, né, entre o sistema límbico e o sistema imunológico. Então, as falas aqui das diferentes especialidades se encaixam de maneira muito interessante, né? O equilíbrio e o bem-estar em todas as áreas responsável aí pela nossa saúde, né? Doutor Pablo, para a gente encerrar esse tópico, a gente está entrando numa fase melhor, né, para o sono, que é o outono e inverno, a gente dorme com mais tranquilidade, quem não tem problemas, evidentemente, né? Quais são as recomendações para o inverno, para o outono e inverno em relação a uma noite bem dormida, então? E todas as vezes, então, que nós vamos dar dicas do sono, essa questão da temperatura ela é muito importante. As pessoas, às vezes, não consideram isso. E os estudos mostram que temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas interferem na qualidade do sono. Então, muitas vezes você está acordando cansado em razão da temperatura inadequada do seu quarto, do seu ambiente de sono. Então, o ideal, e isso varia de indivíduo para indivíduo, mas nós estamos falando ali de 23 graus, 22, 24 graus, que é a temperatura ideal. Não esquecendo que é uma época de infecções respiratórias, de piora das alergias, e que isso tudo dificulta também a respiração durante a noite, que também vai interferir na sua qualidade do sono. Manter a umidade adequada, usar os umidificadores também é muito importante numa época de seca, numa época que a umidade também interfere nisso. Então, estamos numa época, digamos assim, de piora de qualidade do sono por causa dessas características ambientais, né? Então, tomar cuidado com essas dicas é importante. Hidratação, aquilo que o cirurgião plástico que está aqui com a gente falou, muito importante, que é o que eu sempre... Fernando, eu sempre digo o seguinte, Mauro, como você tem entregado o seu cérebro ao seu travesseiro? Como é que você tem colocado ele lá? Pegando fogo, ansioso, tenso, nervoso? Você não vai dormir direito. Sono é qualidade de vida. As pessoas precisam entender isso. 12:30, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Você está na Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Uma parada breve, intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador. Voltamos já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela.
De volta pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, agora faltando 29 minutos para 1 da tarde. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Você já sabe, por aqui sempre os assuntos do bem-estar, da saúde e do comportamento. E a gente vai conversar agora com o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário, que já se somou aqui com a nossa conexão. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo e vocês? Aqui tudo bem. Vamos falar sobre a saúde da economia, sobre o comportamento da economia, sobre o bem-estar da economia, não é? Sim, senhor. Daniel, é o seguinte, termina agora no dia 17 de maio o lock-up das ações do Nubank. O que é isso? Bom, lock-up é é um período de trava, né, que os investidores não podem vender ações de uma empresa, né? Mas o que é isso que vai acontecer com o Nubank? Então, basicamente isso que você falou mesmo, né? Quando a gente tem um IPO, que é uma oferta inicial de ações, normalmente você tem condições, e uma das condições que tem muito comum é o lock-up. Você fica, no português, claro, travado ou impedido de comercializar suas ações por um período. O que acontece? Normalmente, quando encerra esse período, as tuas ações ficam disponíveis e você consegue vender no mercado, no balcão secundário, que é para outros investidores, né? O que essa informação traz de importante, eu diria, é que se a gente pegar a oferta inicial do Nubank, você vai ver que o valor médio das ações era X e que agora, com toda essa questão mundial, mercado, é X menos 1. Então, qual é o receio que tem no mercado? Um dos efeitos da teoria de investimento, que é o efeito manada, que é a gente sabe que tá caindo muito, até ontem teve um meme do Nubank que eles aumentaram muito as taxas do cartão de crédito em razão da reestruturação de custo interna, repassou para os consumidores, o que é uma regra de mercado, e esse meme ele é um sinalizador que a situação interna pode não estar tão boa. E qual é o receio? O receio é que a partir do dia 17, os investidores receosos com a situação possam iniciar uma venda em debandada, o que vai diluir o preço das ações para quem optar em carregar a posição por mais tempo. Esse é o receio. Pois é, vamos traduzir essa equação, que você falou em X menos 1. Na verdade, o que está acontecendo é que as ações do Nubank caíram 1/3, ou seja, quem tinha, vamos falar aqui em números baixos e redondos, R$100 em papéis, hoje tem 66, não é isso? Isso. Então, qual é o caminho? Você espera para recuperar os R$100 e eventualmente ter algum lucro, ou é melhor vender e assumir o prejuízo? Então, aí é uma questão muito subjetiva, vai de pessoa para pessoa, lógico, mas assim, o que o investidor tem que levar em consideração é o momento atual que a economia vive, né, a saúde do mundo em termos de economia, porque no mundo todo, alta inflacionária, alta de juros, possível risco de estagflação, alguns países anunciando possivelmente recessão, a guerra que não para, e isso tudo gera choques constantes que afetam. Então, assim, essa queda desse 1/3 atual pode ser reflexo de todo esse contexto mundial afetando o preço das ações. E que, logicamente, para os investidores que puderem carregar a posição por um período maior, é interessante, porque vender agora, nesse período, é muito arriscado. Outra questão, Daniel, no começo do ano, o Nubank vendeu BDRs, né, que são recibos negociados no exterior, então cada cliente no Nubank poderia comprar, digamos, eles até chamaram assim, né, um pedacinho do banco. Comprar ali um BDR é um pedacinho do banco. Esses papéis caíram, evidentemente, mas, de qualquer maneira, esse tipo de investidor, que é o cliente do Nubank, ele tinha por obrigação manter esses papéis durante um ano. Então, esse lock-up também se encerra para esse tipo de investidor ou não? Não, então, até onde eu lembro da oferta do IPO, você vai ter 2 prazos, né? O que iria encerrar em junho foi antecipado agora para maio, então de 17 de junho, essa possibilidade de venda vai ocorrer agora dia 17 de maio, segundo o anúncio que está feito pelo Nubank, ok? Então, assim, porque assim, é o que eu te digo, o lock-up é uma trava necessária
passando isso, você vende, como você falou, teve uma queda de 34%, caiu muita coisa em razão de todos esses efeitos. Quem vender agora tem que estar consciente de que vai fazer a venda assumindo todo esse custo do momento atual, caso necessite. Agora, se o investidor puder aguardar, a tendência é que no horizonte futuro a economia retome aos patamares anteriores e que você tenha a capitalização e a reprecificação do teu título. E para a gente encerrar o seu tema, Daniel, por que isso aconteceu com o Nubank? Quando esses BDRs foram lançados no começo do ano, o Nubank se tornou o banco digital mais valioso da América do Sul. E aí agora a situação é completamente diferente. Pois é. E aí um fator relevante que tinha na época é porque o Warren Buffett era um dos acionistas, né? E já está considerando liquidar boa parte das posições. Então, existe esse receio, eu diria, que afeta também, porque economia é muito expectativa, não é fato consolidado. Então, quando você tem uma expectativa de uma piora ou de uma melhora, o preço da ação reflete antecipadamente ao movimento efetivo, tá? Muito bem, Daniel Matos. Então, já que a gente está dentro de um programa de saúde, é preciso fazer uma cirurgia nos investimentos a partir de agora. Tá entendido. Tá bom. Obrigado. Valeu. E boa tarde a todos. Obrigado, até a próxima. Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, sempre falando com a gente dos assuntos da economia, aqui pelo programa Gente que Fala. E eu falei aqui da cirurgia nos investimentos, doutor Fernando Amato. A cirurgia para aumento da mama ainda é um dos carros-chefes das plásticas no Brasil, com mais de 200 mil procedimentos por ano. Porém, muitas mulheres estão recorrendo à remoção dos implantes. Essa busca muitas vezes ocorre por razões estéticas, mas em outras devido à doença do silicone. A gente já vai entender o que é isso. É um conjunto de sintomas que podem surgir após um implante, como dor nas articulações, queda de cabelo, alterações psicológicas e cansaço excessivo. Ou ainda também a síndrome azia, acho que é esse o nome, né, doutor? Uma alteração autoimune que pode ser desencadeada por elementos externos ao organismo, no caso, o próprio silicone. Vamos começar por esse ponto, síndrome azia. O que é isso, doutor Fernando Amato? Bom, esse é um assunto bem importante. Eu acho importante trazer esse assunto porque a cirurgia de aumento mamário é, sim, uma das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo, e isso tem que ser uma informação dada por todos os cirurgiões, né, que o implante ele não é eterno, né, ele não tem uma validade, mas ele, em algum momento ele vai precisar ser trocado. Então, uma paciente que tem prótese de silicone, implante mamário, por mais moderno que seja o implante, ele ainda vai precisar ser trocado em algum momento. As trocas realmente elas podem ser de causas, por causa estética, por mudança e alteração do corpo, que pode ocorrer por ganho, perda de peso, gestação, amamentação, mas essas trocas podem ser realizadas por complicações do implante. O implante ele pode ter ruptura, pode ter extravasamento do seu silicone sem essa ruptura, pode formar um seroma, que é um líquido ao redor desse implante, e o silicone ele pode até migrar para a axila, para os linfonodos axilares. E tem esse nome, né, síndrome ásia, né, o ásia. Eu sabia que eu estava errado. Mas assim, o ásia também está errado falar síndrome ásia, porque o ásia é uma sigla em inglês, né, que é de síndrome autoimune inflamatória induzida por adjuvantes. Então, seria uma sigla em inglês para essa síndrome, que junta um grupo de sinais e sintomas de doenças inflamatórias, que podem ser desde dor no corpo, dor articular, queda de cabelo, perda de memória, boca seca, olho seco, e esses sinais e sintomas são relacionados muitas vezes a doenças autoimunes, e é difícil a síndrome ásia, né? Ela foi descrita por Schoenfeld e ele descreveu com outros fatores que davam o gatilho para a doença, mas ele pode ter vários outros fatores que acabam despertando essa síndrome. E o implante mamário ou a prótese de silicone pode ser esse gatilho para isso.
é uma síndrome extremamente rara, não é tão frequente, e também é muito difícil de você definir o diagnóstico, porque muitas vezes a paciente pode estar tendo esses sintomas por uma menopausa, que é extremamente frequente na idade das pacientes, pode causar algum desses sintomas. As disfunções da tireoide, né, hipo e hipertireoidismo, também possuem algumas dessas alterações e é extremamente frequente. E até mesmo doenças autoimunes, que são mais raras, também podem ser a causa, né, da artrite reumatoide, lúpus. Então, mesmo sendo mais raras, elas são mais frequentes do que essa síndrome. Então, é uma grande dificuldade fazer essa associação da síndrome com o implante. E tem que ser um diagnóstico de exclusão, ou seja, você procura todas as possíveis causas, não incluindo você tem a suspeita que pode ser essa síndrome. Porque senão vai ter um monte de gente achando que vai resolver todos os sinais e sintomas tirando o implante mamário e vão continuar com aquele problema. Então, é um perigo a gente começar a fazer essa relação muito próxima, porque não tem nenhum exame que prove que aquela doença é a causadora. Mas tem pacientes que tiram o implante mamário com a cápsula e tem melhoras dos sintomas, né? Então, às vezes, você tinha uma paciente que estava com suspeita de artrite reumatoide, tirou e parou de tomar a medicação porque não tinha mais sintoma. Então, existe essa relação, mas é uma relação muito difícil de ser comprovada e principalmente de mensurada. Então, é isso, a síndrome Azer. Ver se eu entendi. Eu acho que eu não entendi tudo. Eu fico preocupado. Quando não entendi, eu fico achando que muita gente que está acompanhando a nossa transmissão também não entendeu. A síndrome Azer, ela vai ser uma situação para quem tem implante mamário ou embora em uma situação rara, ou para qualquer mulher que não foi submetida ao implante? A síndrome Azer pode aparecer em qualquer paciente que possua algum material que estimule essa doença autoimune. E Sim. O implante mamário, a prótese de silicone, é um desses materiais que podem causar essa estimulação, né? Que pode estimular o sistema autoimune do paciente e ter essa resposta exacerbada a esse material estranho. Então, o silicone é um dos materiais que podem ser a causa da síndrome de Schoenfeld, a síndrome Azer. Agora, a retirada do implante resolve este problema dessa alteração autoimune, porque uma doença autoimune é quando as próprias células do organismo passam, em vez de proteger, elas passam a atacar o organismo. O problema se interrompe, se reverte ou não? Ou está instalado um problema? É exatamente esse o ponto. Tirando o material agressor que está estimulando o organismo, você tem uma chance de diminuir esses sinais e sintomas, mas não necessariamente, né? Então, tirar o implante, a gente também tenta tirar a cápsula que está ao redor do implante, que é uma cápsula que geralmente ela é doente, e teoricamente a gente está tirando esse estímulo, mas em alguns casos o paciente pode persistir com os sinais e sintomas que ele já tinha antes, não tendo nenhuma melhora. Muito bem. Está explicado, doutor Fernando Amato. Vamos aqui ao nosso próximo tema com o doutor Aônio. Doutor Aônio, a reabilitação oral é o nome técnico usado para definir uma série de especialidades odontológicas que reconstroem o sorriso do paciente e restauram tanto a harmonia estética quanto a parte funcional e a saúde bucal, com o acompanhamento do dentista desde o diagnóstico até a cirurgia. O objetivo principal do tratamento da reabilitação oral é melhorar a aparência da boca, mas os benefícios vão além, melhorando a mastigação e a digestão dos alimentos. Quem é que deve se submeter à reabilitação oral, doutora Aônio? Todas as pessoas que perderam os dentes ou têm problema nos dentes, devolver a reabilitação oral, ela devolve a função mastigatória. Dentro dessa função mastigatória vem a estética junto com ela, porque nós reabilitamos o paciente e colocamos os dentes para a pessoa poder sorrir, né? Então, a gente reabilita a fonética, que para nós podermos falar, que existem fonemas que são lingodentais, labiodentais. Então, nós precisamos ter os dentes na boca.
E as reabilitações elas podem ser feitas com próteses removíveis totais, parciais ou próteses fixas. Nas próteses removíveis totais, que é a famosa dentadura, o paciente perde 70% de eficiência mastigatória. Ou seja, ele devolve o sorriso, devolve a fonética, a dimensão vertical da face, quando você reabilita com prótese total, mas a função mastigatória fica muito restrita. As próteses parciais removíveis, que é as famosas pontemóveis, elas devolvem 70% da eficiência mastigatória e devolvem também um pouco da estética. E as próteses fixas, elas devolvem 98% da eficiência mastigatória, devolve a estética, a dimensão vertical da face, devolve tudo isso. As pessoas, quando perdem essa dimensão vertical, começam a ter problemas também de fungos na comissura do lábio. Então, essa reabilitação é justamente para isso, devolver para o paciente uma qualidade de vida, devolver a função mastigatória, devolver a fonética, devolver a estética. E dentro da prótese fixa, nós temos os implantes dentários também, que nada mais é do que uma prótese de raiz. Em cima desses implantes, nós colocamos ou uma prótese fixa ou uma prótese removível. Então, o objetivo nosso é dar qualidade de vida para o nosso paciente. E aquele paciente, doutor Aônio, mais velho, que tem perda óssea, que tem retração óssea, a reabilitação oral pode ser aplicada a esse paciente, se a situação fica mais difícil? Nós conseguimos, nós temos os enxertos ósseos, que nós colocamos um biomaterial e devolvemos para esse paciente condições para que ele consiga colocar um implante. E os pacientes de mais idade, se ele estiver gozando de boa saúde, não há problema nenhum de nós fazermos implante. Inclusive, pacientes desdentados totais, nós conseguimos, com 2 implantes, devolver para ele uma qualidade de vida para ele poder mastigar corretamente e fazer uma prótese que não fique deslocando, né? Porque normalmente a pessoa de muita idade, ela perde rebordo ósseo e a prótese total ela não tem uma estabilidade muito grande. Então, nós conseguimos. Então, eu peço antes para os meus pacientes fazerem exames de sangue para nós vermos se ele tem condições de poder receber um implante, poder fazer uma cirurgia, se tem qualidade óssea, se tem quantidade óssea. Em caso positivo, não há problema nenhum de nós reabilitarmos esse paciente. Faltando 11 minutos para 1 da tarde agora, perguntas da nossa audiência, uma pergunta para cada um de vocês. O doutor Aônio está com a palavra, então eu começo com você, doutor Aônio. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre participando com a gente, ele quer saber o seguinte: se o implante dentário é um procedimento definitivo? Nada é definitivo na nossa vida. Nós não somos definitivos. Inclusive, o implante dentário ele tem que ter um cuidado maior por parte do paciente do que a pessoa que tem os dentes naturais, as raízes. E nesse implante, nós não temos todo aquele conjunto do tecido que envolve o dente, o periodonto. Nos implantes, nós só temos fibras circulares. Então, o risco dessa pessoa perder esse implante é muito grande. Tanto que na pandemia houveram muitos casos de perda de implante por não ter o cuidado que devia ter sido dado, que é consulta regular de 6 em 6 meses no profissional e aquele cuidado também com a higienização bucal. O implante requer mais higiene do que o próprio dente da pessoa. Muito bem. Olha só, seu Jaime, o senhor que sempre acompanha a gente aqui todos os dias, né? O senhor já deve ter ouvido a gente falar aqui por diversas vezes com o doutor Aônio, essa história de que existe implante dentário feito em 10 minutos. Isso é mentira, não é isso, doutor Aônio? A gente já falou diversas vezes e vamos falar de novo. Não existe isso. Implante dentário em 10 minutos, mas nem na história da carochinha tem. Então, tome cuidado. A gente faz esse alerta porque a gente vê
diversas propagandas nesse sentido, é importante a gente levar a informação correta aqui para o nosso público, para a nossa audiência. Está respondido aí, seu Jaime. A Renata Cordeiro no Instagram, doutor Fernando, o que é a chamada lipolade, já errei de novo aqui, não sei a pronúncia, por que tanta polêmica em torno dela, pergunta a Renata Cordeiro. Bom, a lipolade, né, seria lipo de autodefinição, né, lipo HD, traduzido aí meio para o inglês-português aí. Na verdade, a lipoaspiração de alta definição procura fazer tentar melhorar o contorno, mas valorizando o contorno muscular, né? Então, as transições musculares. Então, onde tem uma junção de uma musculatura com outra, tenta afundar para tentar valorizar essa transição. E onde tem músculo, às vezes, deixa-se um pouquinho mais de gordura, ou às vezes até faz uma injeção, um enxerto de gordura para tentar aumentar o volume naquele local. A polêmica está em que o abdômen, ele é um pouco, por exemplo, no abdômen ele é dinâmico, então tem a movimentação, e a gente faz essas depressões e essas volumizações, ele não é tão dinâmico. Então, como que o abdômen vai ficar daqui 10 anos, se a paciente engravidar, então vai ter alguma alteração. Então, às vezes, a crítica nessa técnica de lipoaspiração são principalmente nessas regiões que existe uma movimentação e que como que o organismo vai responder conforme o tempo. Então, a gente tem muito medo que, às vezes, essas depressões que a gente causa na lipoaspiração podem, ao longo do tempo, ficar deformações, né? Então, a gente não quer causar nenhuma deformidade. Mas é uma técnica que tem cada vez sido mais aceita, tem se desenvolvido mais para ofertar melhores resultados. Mas é algo que tem que ser bem conversado com o médico, não é para todos os pacientes, não adianta o paciente obeso querer tentar ter um abdômen de alta definição, porque vai ficar muito estranho o resultado. Então, geralmente são para pacientes que já têm um corpo adequado, fazem atividade física, têm uma boa alimentação e conseguem ter esse resultado melhor aí. Também sem flacidez de pele, que eu acho que às vezes as pessoas precisam fazer uma abdominoplastia e querem fazer uma lipoaspiração. Doutora Lígia, a Juliana Rocha no Facebook quer saber quais são os sintomas e as possíveis complicações do sarampo. Sarampo, uma infecção respiratória que preocupa, porque ela, de fato, pode ter complicações importantes de infecções bacterianas superpostas, complicação e óbito. Então, é muito importante a prevenção do sarampo. Os sintomas, a gente fala, quando o sarampo, a pessoa está vacinada, pode ter diferentes espectros, intensidades de sintoma, mas o sarampo clássico, a pessoa tem muita secreção, a gente fala a fase catarral da doença, porque é muito secretivo, tem muita tosse, muita coriza, tem hiperemia ocular, tem febre, pode ter rash, que é aquele vermelhidão no corpo. Então, esse é o quadro clássico do sarampo. Mas com as pessoas vacinadas, às vezes elas têm quadros mais leves, muitas vezes até sem febre e sem tanta a manifestação de secreções respiratórias. As principais complicações são as infecções bacterianas superpostas, otite bacteriana, pneumonia bacteriana. Existem complicações mais raras de quadros neurológicos, mas são mais raras. E essas complicações bacterianas, muito nas populações vulneráveis, nas crianças, então é muito importante a vacinação. Doutor Paula Pelacio, no YouTube, o que é a reserva cognitiva, pergunta ela, e se essa reserva pode ser fortalecida. Doutor Pablo? Não temos doutor Pablo. Problemas com a conexão do doutor Pablo. Vamos seguir aqui, ainda temos uns minutinhos para a gente tratar de uma outra questão. Vamos ver se o doutor Pablo consegue retornar para a resposta à nossa audiência por aqui. Doutora Lígia, essa questão dessa hepatite misteriosa, cujos casos já chegam a 230 em 20 países,
e que seriam esses casos não causados, não sendo de responsabilidade aí do vírus típico da hepatite, né, mas do adenovírus. O que a gente pode esclarecer para a nossa audiência? Esses casos de hepatite, eles foram notificados à OMS da Europa, inicialmente, né, em abril, e agora a gente já tem casos na Europa, Estados Unidos, Japão. São casos de hepatite aguda em crianças, né, faixa etária aí abaixo de 11 anos, mas por definição, esses casos suspeitos até 16 anos de idade. E algumas coisas chamam a atenção, inclusive a gravidade. 10% dessas crianças tiveram que ir para transplante hepático, né? Apesar de não ter casos de óbito, talvez um óbito que não esteja bem esclarecido, mas a investigação da causa ela ainda está em curso, né? A gente não tem ainda uma definição se é realmente associado ao adenovírus. De fato, na maior parte dessas crianças, o adenovírus foi identificado, mas em uma outra proporção de crianças, o SARS-CoV-2 da Covid foi identificado, em alguns casos a co-infecção do adenovírus e da Covid, causas de toxicologia, alimentos estão sendo investigadas, mas é possível ser uma correlação com adenovírus 41, mas precisa confirmar. O adenovírus é um vírus da gripe ou é um vírus do resfriado? É um vírus do resfriado. Esse adenovírus é um adenovírus conhecido, é uma causa. O adenovírus causa sintoma respiratório, gastrointestinal. Esse adenovírus causa quadro gastrointestinal, mas não é conhecido como causa de hepatite grave. Isso é um fator de estranhamento que ainda está sendo investigado. 2 minutos para 1h, vamos para as despedidas de cada um de vocês. A doutora Lígia está com a palavra, sua mensagem final e os seus canais, doutora Lígia Pierrotti. Muito obrigada, foi um prazer participar dessa conversa. Eu acho que a minha mensagem é cuidado, a proteção, a conscientização, a qualidade de vida e um reforço à vacina, a vacina de gripe, a vacina de sarampo, como bem pontuou o colega, a atualização, manter todas as doses que a gente tem acesso direito nesse momento de Covid é muito importante. Eu fico à disposição. O meu e-mail é ligia.pierrotti.est da DASA, dasa.com.br, e muito obrigado pelo convite. Doutora Aone, sua despedida e seus canais, bem breve. Para o site aonivieira.com.br, Instagram, doutor_Aone Vieira, e a página no Facebook, doutor Aone Vieira. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado, doutora Aone. Doutor Fernando Amato, sua despedida e os seus canais bem breves. Eu agradeço o convite. Eu tenho o meu Instagram, que é meu.plástico.pro. Tenho 2 canais no YouTube. Então, colocando o meu nome, Fernando Amato, vão ter vários vídeos, principalmente sobre doença do silicone, prótese de silicone, síndrome ásia. Então, acho que é uma facilidade para quem quiser tirar dúvidas sobre esse assunto. E fico à disposição se alguém quiser mandar uma mensagem direta no Instagram ou mesmo nesses canais do YouTube. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Ponto final nessa edição de hoje, sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Participaram com a gente doutora Lígia Pierrotti, médica infectologista do Deoboni DASA, o doutor Pablo Vinícius, médico psiquiatra, o cirurgião plástico doutor Fernando Amato e também o doutor Aone Genículo Vieira, cirurgião dentista. Na mesa de som com a gente hoje, Neildo Neres. Valeu, Neildo, pelas operações. O Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador. Sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias.